História e historiografia medieval ocidental. A instituição eclesial ganha a forma de uma hierarquia bem ordenada sob a autoridade do Papa e os nomes de Incêndio III e Gregório IX, que corresponde sem dúvida ao apogeu do poder pontifício e a mais poderosa da monarquia no Ocidente, a mais parecida com a de Cristo. Entre os papas e os imperadores, o Papa Gregório VII publicou a Didatus Papae, na qual afirma que o Papa não pode ser julgado por ninguém. Reclamava para si não só a suprema autoridade espiritual, mas o poder temporal, inclusive para depor o imperador caso este o contrariasse. O cristianismo passou assim de uma crença a uma instituição com regras rígidas que contribuíram para a expansão durante toda a Idade Média e estavam um dogma considerado verdades definitivas e imutáveis. Pela instituição da Igreja Católica, a interferência do Papa no poder temporal gerou diversos conflitos e disputas. O fortalecimento da instituição da Igreja cristã foi favorecido de acordo e conversão dos reis germânicos na Idade Média. Clovis, rei dos francos, aceitou ser batizado junto com seus guerreiros, estabelecendo uma ligação duradoura com a Igreja. As cruzadas eram consideradas um exercício de penitência tão rigoroso, absolvia o cruzado de todos os seus pecados. Quando Urbano II convoca a primeira cruzada, oferecendo indulgência plena em 1095, ele atrai leigos de todas as classes. Dirige-se diretamente aos cavaleiros, passando por cima das autoridades dos reis. A respeito das cruzadas, o Papa exorta aqueles que estão habituados a cometerem guerra privada, se envolvendo em conflitos internos para lutarem contra o inimigo da cristandade. Impondo o juramento de fidelidade aos cruzados, o imperador do Oriente recusa o próprio princípio de empreendimento ocidental, não dando nenhum apoio a um empreendimento ordinário de conquista que só poderia ter legitimidade sob a condição de restituir ao império os territórios retomados aos muçulmanos. Os bizantinos não ficam surpresos quando a Quarta Cruzada se desvia dos seus objetivos. Os cavaleiros cruzados saquearam a cidade cristã de Constantinopla, humilhando sua população, contribuindo para o aumento do fosso que existia entre a igreja cristã de Bizâncio e de Roma. Para Raimundo Lúlio, a cavalaria e o povo cristão se perderam, cabe à igreja trazer seu rebanho de volta. Pelos cavaleiros deve ser mantida a justiça, assim como os juízes têm ofício de julgar, assim os cavaleiros têm ofício de manter justiça. Para exercer a justiça, o cavaleiro deveria possuir 7 virtudes que destacasse dentre os demais. A Ordem da Cavalaria de Ramon Lull, o livro de Ramon Lull afirma que os cavaleiros deveriam ser corajosos e evitar pensamentos impuros. O conceito da cavalaria evolui ao longo do tempo, assumindo conotações sociais que aproximaram da vassalagem, do feudalismo e da nobreza. Treinamento, torneio, caçada e esgrima. Linhagem, ser descendente de um homem pertencente à nobreza. Equipamento, armadura completa, espada longa de gume duplo, lança e escudo. Escudeiro, homem para cuidar dos seus cavalos e armamentos. A reforma gregoriana teve a intenção de opor o poder espiritual ao temporal. Defendia que os papas tinham primazia sobre o poder dos imperadores. Tal afirmação da autoridade do Papa não pode ocorrer sem um amplo trabalho de justificação teórica e sem manifestação simbólica ostensiva. O Papa beneficia de uma proeminência de honra como sucessor de São Pedro, tido como primeiro bispo de Roma. O grande acontecimento no século VII, mesmo para o Ocidente, é a aparição do Islã e a conquista árabe. A dimensão que a formação do mundo muçulmano teve para a cristandade, com efeito do século VIII, foi o dos francos. Sua ascensão no Ocidente foi regular desde Clovis. Para os muçulmanos, essa batalha marcou uma derrota expressiva, pois não conseguiram expandir sua conquista além da Península Ibérica. Durante a Alta Idade Média, verifica a continuidade do avanço do povo germânico, chamado também de bárbaros. Iniciado na Antiguidade Tardia, eles que formaram os novos reinos medievais, consagrando a estrutura deixada pelo Império de Roma, dando forma ao sistema feudal. Com a dissolução do Império Romano, boa parte dos povos bárbaros se estabeleceu e impôs sua forma de organizar socialmente, pautada em laços sanguíneos e fidelidade ao líder.
Ao norte do Império Romano vivia o povo germânico formado por anglo-saxões, ostrógos, vândalos, bretões, visígodos e francos. Muitos destes povos bárbaros tinham o desejo de serem romanos. A adoção de costumes e hábitos ocorreu de forma natural. A plenitude da autoridade papal, no entanto, só veio a ser formalmente reivindicada no tempo do Gregório VII. Esse contexto foi marcado por grandes tensões entre o poder temporal e espiritual, simbolizada pela disputa de poder entre o Papa e o Imperador. Ora um, ora o outro queria interferir na temática própria de cada um, o que levaria à questão da investidura. A respeito de vários temas, de várias cartas e bulas foram escritos no período. Sobre esse debate, o Didatus Papae, escrito por Gregório VII, gerou tanto controvérsia e revolta de reis e príncipes que acabou provocando a destruição desse Papa. Gregório VII deu o passo decisivo no aspecto com o Didatus Papae de 1075, entre outras formas. Só o Pontífice Romano pode ser justamente considerado universal. Ele é o único cujo nome deve ser pronunciado dentro das igrejas. Aquele que não estiver com a Igreja Romana não deve ser considerado católico. O poder temporal refere-se ao assunto relativo à política geralmente atribuído aos reis e imperadores. As fontes mostram um rei, Henrique IV, indignado com as atitudes do Papa Gregório VII, que interfere nos assuntos relativos à política. Henrique IV, do Sacro Império Romano Germânico, não reconhece Gregório VII como Papa, não o reconhece enquanto imperador, tendo mesmo o excomungado. Para poder, de alguma forma, controlar a liberdade e exercício de violência por parte desses guerreiros, a Igreja criou conceitos como de guerra santa e paz de Deus, que visavam colocar a serviço da cristandade. A paz de Deus foi um dos documentos formulados pela Igreja na tentativa de controlar a postura bélica dos cavaleiros cristãos. A Igreja passou a estabelecer dias santos, onde se deveriam abster-se de guerra e dedicar à oração. A Igreja defendia punições severas para quem violasse e cometesse violência em locais sagrados. Certo dia, um romano foi dormir antigo e acordou medieval. 1000 anos depois, num dia comum, um lavrador medieval arou a terra, foi dormir e acordou moderno. Tais colocações não fazem sentido, pois as datas servem como um guia, um roteiro, mas não são limites definitivos. Na Idade Média, o período medieval divide-se, em geral, entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Essa divisão, estabelecida pelo historiador, aconteceu para facilitar a pesquisa e ressaltar a diferença entre os dois momentos. Os bizantinos não ficam surpresos quanto à Quarta Cruzada, que devia ao seu objetivo lançar-se de assalto contra sua capital. Era um ato premeditado de longa data no lado ocidental. O retorno da Primeira Cruzada difunde-se o tema da traição dos gregos acusados de não terem dado nenhuma ajuda aos cruzados. Sobre as cruzadas serviram para separar os cristãos do Ocidente e do Oriente, pois os cavaleiros cruzados pilharam e saquearam cidades cristãs. As cruzadas constituem uma guerra proclamada pelo Papa em nome da cristandade contra o seu inimigo interno e externo, a chamada de Guerra Santa ou Peregrinação. Esse movimento podia ser considerado uma extensão da reconquista travada da Península Ibérica, o movimento das Cruzadas. Uma alternativa para a nobreza guerreira ociosa em tempo de paz foi a cruzada. As cruzadas foi convocada pelo Papa Urbano II como uma forma de levar as guerras para fora da cristandade. Para Raimundo, Lúlio, a cavalaria e o povo cristão se perderam. Cabe à Igreja trazer seu rebanho de volta. Pelos cavaleiros deve ser mantida a justiça, assim como os juízes têm ofício de julgar, assim os cavaleiros têm ofício de manter justiça. O livro de Ramon Llull afirma que os cavaleiros devem ser corajosos e evitar pensamentos impuros. Sobre a vassalagem. Desejaria apresentar a hipótese de esses ritos de vassalagem constituírem um ritual simbólico, como abordagem do tipo etnológico poderia estabelecer aspectos essenciais da instituição vassálica. Surpreende que os ritos vassálicos ponham em jogo 3 categorias de elementos simbólicos por excelência: a palavra, o gesto e os objetos. A vassalagem nasceu dos laços entre os homens, e o conde era homem do rei e que havia e devia fidelidade. O suzerano dava aos vassalos a possibilidade de se tornarem suzeranos de outros, por meio da concessão de feudos que podiam ser terras e direitos. Ser um vassalo significa estar mais perto da autoridade do rei e da igreja com privilégios que só os nobres possuíam.
A realidade das estruturas urbanas tardo-antigas e alto-medievais é bastante complexa e deve ser explicada mais em termos de transformações do que declínio. Os povos germânicos acabaram por tentar adquirir os costumes dos romanos conquistados. Esse processo pode ser chamado de aculturação. A cavalaria não poderia ser o ideal da vida durante alguns séculos se não tivesse em si elevados valores sociais. A sua força residia no grande exagero do seu fantástico e generoso objetivo. Os valores exaltados da cavalaria medieval, os manuais dos cavaleiros exaltavam os valores da fidelidade e honra, servindo como um guia de boa conduta aos guerreiros. A imponente expansão da nova dinastia franca forneceu poucas sugestões imediatas de seu legado definitivo à Europa. O tema manifesto dominante era a unificação política e militar do Ocidente. Entre o poder espiritual e temporal na Idade Média, os reis e imperadores medievais contestaram as formulações da Igreja, que situava o poder espiritual acima do temporal.